Será que hoje em dia, né, com toda a informação que a gente tem no mundo, na internet, ainda tem essa dificuldade de pais conversarem sobre sexo com os filhos? Muito. Sério? Ainda assim. Ainda tem? Porque os pais têm a informação, mas têm o medo e têm o tabu. Será que eu vou falar demais? Será que eu vou falar de menos? Será que se eu falar tudo o que eu sei, será que eu vou instigar? E aí, o que ele vai achar do que eu estou falando? E muitas vezes essas pessoas, eu vejo que as gerações dos nossos filhos para frente, eu acho que vão ter um outro entendimento, mas ainda da nossa geração, é muito mais a informação do que esse convívio, porque talvez quando a gente fosse adolescente, a gente não tinha essa conversa com nossos pais, né? Era tudo muito... Eu não tive. Eu também não, era assim, escondido, né? E não tinha nem enciclopédia pra gente pesquisar. Não. Você ficava assim, né? Ia conversar com uma amiga, com outra, era assim. E olha lá, né? É. Dependendo quem fosse, você falava assim, muda de assunto, menina. Que perguntar disso aí. Dava vergonha, né? Era uma coisa que a gente não sabia como agir, onde procurar, com quem conversar. Era uma ou outra pessoa que falava, era uma mãe, uma tia, era isso. Era bem assim mesmo. Uma prima mais velha, isso, né? Isso, alguém que já tivesse tido um pouco mais de experiência, né? Isso. Hoje em dia é mais fácil e mesmo assim ainda tem dificuldade. Tem dificuldade. Sim. E dificuldade que eu vejo também, Andréia, porque tem muitos pais separados, né? Então, será que eu posso falar com a filha dela desse assunto? Você pode falar com o filho dele desse assunto, né? Que a mãe, a outra, né? A mãe Verdade. ou o pai que não está ali convivendo com a gente vai achar. Então, as pessoas também ficam tateando. Então, tem uma dificuldade, porque tem muitas coisas que eu acho que precisam ser olhadas, que a questão até desse cuidado, desse palavreado, mas então as pessoas estão confusas, assim, porque não conseguem falar abertamente. Eu acho que com o tempo de começar a falar abertamente, talvez numa terapia, talvez num grupo de mulheres, talvez junto ali da sua rede, conversei uma vez, ouvi outra vez, consigo falar com mais fluidez. Mas como é um assunto que pouco falo, e não é só o sexo que é tabu, falar sobre morte é tabu. Então, o luto ainda é um tabu. Verdade. Falar sobre dinheiro é um tabu, né? Então, tem muitas coisas que são tabu, que a gente fala de banalidades, mas dessas coisas não. Então, a gente começa a falar de luto. Então, vamos mudar de assunto? Ninguém quer falar de morte, né? E é tão importante, né? Tão necessário. Necessária. É a única certeza que a gente tem, gente. Exatamente. Por que já não conversar? Por que já não acertar? Já, né? Isso. Encaminhar o que tem que ser encaminhado. Eu fiz uma formação sobre psicanálise e luto, uma formação longa, excelente, difícil, dolorosa, os livros difíceis de serem lidos e absorvidos, mas muito necessário para a gente, até inclusive conversar isso com criança, né? Muitas vezes alguém muito próximo falece e como é que a gente conversa disso, né? Às vezes até um animalzinho morre, como é que a gente fala que esse bichinho morreu, né? E para não falar só virou estrelinha, né? E como falar? Primeiro, ouvindo o que a criança quer saber de fato, né? Às vezes a criança tem curiosidade, tem criança que tem mais curiosidade e quer saber mais, tem criança que fala, não, olha, morreu. Lembra que a vovó também morreu? Quando morre, o que acontece? A gente não vai ver mais esse corpo, a gente vai lembrar, vai ter saudade, mas a gente não vai encontrar. Né? Se você procurar a cachorrinha embaixo de algum lugar, ela não tá na casa de nenhum vizinho, ela não tá, né? Então a gente vai viver um tempo, a gente não era criança, bebezinho, agora tão menininha, depois a gente fica adulto, depois fica velhinha, a cachorra fica velhinha, a vovó fica velhinha, né? E às vezes algumas pessoas morrem antes de ficar velhinho, né? E aí dentro das crenças, cada um vai explicar, mas falar a verdade. Então a gente não vai ver mais, mas vai lembrar? Vai lembrar. Vai ter saudade? Vai. Então, a gente lembra com carinho, né? Mas não inventar que, foi viajar... Não dá mais, né? As consequências são bem cruéis, né? Sim. Quando tem a mentira envolvida em histórias tão importantes de luto, concordo. A gente sempre procura falar a verdade também para as filhas, importante. assim, no sentido de...
é isso, o que se pode fazer? Por mais doloroso que seja, mas é essa a realidade, né?